Olá, voltando aqui à análise do processo administrativo disciplinar, nós vamos verificar que existe uma proximidade muito grande entre o processo disciplinar e o processo penal. Aproveitando até a oportunidade, recebi esta beleza de obra do professor Rodrigo Belo e do professor Gabriel Habib, Prática Profissional de Direito Penal. Uma obra muito importante para aqueles que são os amantes do direito penal e vão fazer a segunda fase da OAB. Editora Juspodium. Parabéns ao professor Rodrigo Belo e ao professor Gabriel Habib. Voltando aqui a trabalhar a parte de processo administrativo disciplinar, nós vamos analisar hoje a parte de inquérito administrativo, nos termos da Lei 8.112 de 90. Nós vimos que, basicamente, a comissão processante irá atuar neste inquérito administrativo, esta etapa importante do processo administrativo disciplinar. E quando nós falamos aqui a respeito do inquérito administrativo, desde logo devemos chamar a atenção para o seguinte: o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa devem ser muito bem protegidos pelos membros da comissão processante para que este processo administrativo disciplinar não seja anulado. Nós sabemos que também é possível encontrar uma medida cautelar no processo administrativo disciplinar, que seria o afastamento preventivo do acusado, se ele puder influir nos rumos desta investigação. Então, de acordo com o artigo 147 da Lei 8.112/90, é possível o afastamento preventivo do acusado durante o período de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, sem prejuízo da sua remuneração. Agora, como nós sabemos, desde o início do processo, o acusado deve acompanhar o que está ocorrendo neste processo administrativo disciplinar. Então, nesse caso, vamos analisar as etapas de um inquérito administrativo. Começando pela fase de instrução. Primeira etapa é a etapa de instrução do processo administrativo disciplinar. Todas as provas admitidas em direito poderão ser produzidas aqui. Prova documental, prova testemunhal, se porventura houve um denunciante, ele deve ser ouvido, oitiva das testemunhas deste denunciante, oitiva das testemunhas do acusado. Inclusive, prova pericial também poderá ocorrer nesta fase de instrução. Muitas vezes pode ocorrer um desvio de verba pública, então seria necessária uma perícia contábil. Todas as etapas desta fase de instrução o acusado deve acompanhar, pessoalmente ou mediante o seu advogado. Por mais que a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal afirme que a falta de defesa técnica por parte de um advogado não seja uma causa de nulidade do processo administrativo disciplinar, é sempre recomendável a presença de um advogado, um especialista na área do direito, que poderá muitas vezes levantar eventuais nulidades que podem surgir no processo. Encerrada a fase de instrução, os membros da comissão processante irão se reunir para tomar uma decisão muito importante. Irão analisar a denúncia, se porventura foi feita uma denúncia, irão analisar todas as provas produzidas nesses autos e irão decidir se ficou tipificada a infração. Se os membros da comissão processante entenderem que não houve nenhuma infração disciplinar, irão desde logo elaborar um relatório conclusivo, opinando pelo arquivamento do processo. Mas agora, se os membros da comissão processante entenderem que aquela conduta tipifica uma infração disciplinar, irão dar o prazo de 10 dias para o acusado apresentar defesa. Nesse caso, o acusado já passa a ser chamado de indiciado e, em regra, terá 10 dias para apresentar defesa. Se for mais de um acusado, 2, 3, 4 acusados, prazo comum de 20 dias para apresentar defesa. Se muitas vezes o acusado estiver em lugar incerto e não sabido, ele poderá ser citado por edital e também em jornal de grande circulação.
A partir da última publicação, ele terá o prazo de 15 dias para apresentar defesa. A lei menciona no artigo 164, Lei 8.112/90 menciona no artigo 164 que, no caso do acusado ser revel, não apresentar defesa dentro do prazo de 10 dias, deverá a autoridade instauradora do processo nomear um outro servidor de mesmo nível hierárquico ou de escolaridade do acusado, pode ser até superior, para funcionar como defensor dativo e apresentar defesa em seu nome. Uma vez apresentada a defesa, novamente os membros da comissão processante irão se reunir, agora analisando a denúncia, se porventura houve denúncia, vão analisar conjunto de provas, irão analisar a defesa apresentada e finalmente irão elaborar o relatório conclusivo. O relatório conclusivo é um parecer, é o entendimento dos membros da comissão processante a respeito daquilo que aconteceu no interior da administração pública. O relatório, na verdade, como eu mencionei, é um parecer, e ele deve ser conclusivo no seguinte sentido: deverá opinar pela absolvição ou pela condenação do acusado. Se for pela condenação, deverá, desde logo, sugerir uma penalidade a ser aplicada.